E aí, meninas e meninos, hoje o meu papo vai direto para as garotas. Isso aí, meninas. Eu acabei de receber um material aqui muito interessante, eu ainda não li e eu queria estar lendo aqui junto com vocês. Eu gosto muito de ler e eu falei, eu quero compartilhar essa leitura com as meninas, então um material novo para mim também. Ele fala assim: a partir do momento que você mudar, tudo vai mudar ao seu redor. Vamos lá ver de que se trata? Você pode ter certeza disso. Prepare-se para ouvir muitos: nossa, você está diferente, ou você mudou muito. E aí é o momento de você responder: sim, mudei. Estou mais maravilhosa. Uma mulher poderosa é tratada de uma forma completamente diferente de uma mulher insegura, que não sabe se impor de forma geral em sua vida. Na área profissional, isso tem um impacto gigantesco. Suponhamos que você seja dona de uma grande empresa que está contratando um novo funcionário. Esse funcionário terá um cargo importantíssimo para o desempenho da sua empresa e será o seu braço direito nos negócios. Você está prestes a começar as entrevistas com os candidatos. A primeira candidata tem um excelente currículo, tem experiência na área, porém demonstrou algumas vezes e pela forma de falar e agir, passou o ar de uma insegurança sobre si mesma, apesar de já ter experiência na área. Já a segunda candidata até tem um bom currículo, mas é um pouquinho inferior à da primeira candidata. Porém, ela já chegou demonstrando uma grande confiança durante a entrevista. Ela respondeu todas as perguntas com precisão, mostrando-se segura, tendo uma ótima comunicação, mostrando que realmente entende do negócio. Demonstra que está super preparada para assumir o cargo. Vamos lá? Lembrando que esse cargo é importantíssimo e exige uma pessoa de confiança para ocupá-lo. Você, como CEO da empresa, contrataria qual das duas? Uma pessoa insegura que demonstra, que passa um ar de incapacidade, ou a pessoa que demonstra ter autoconfiança gigantesca, você me diria o quê? Me responda aí. A resposta é bem óbvia, né, gente? Bem óbvia. O mesmo se aplica a uma mulher poderosa, decidida, forte, que reconhece a sua força. Dona de si mesmo, dona de si, sempre será muito mais marcante e vai chamar muito mais atenção se for mais atraente aos olhos, ao redor das pessoas que estão ali, onde ela vai trabalhar, do que aquela bobinha, cheia de medo e insegurança, que vive duvidando de si mesma. É tudo automático. Volto a dizer que uma mulher poderosa não sai por aí dizendo que é poderosa. Da mesma forma que uma mulher insegura, com baixa autoestima, não precisa dizer absolutamente nada, pois todos percebem através do seu comportamento. Quando você desperta o seu poder pessoal inconscientemente, você muda a forma como você age e como as pessoas te veem, como as pessoas começam a te olhar de uma maneira diferente. Afinal, você passa a ter um novo olhar sobre si mesma e sobre a sua vida, e isso influencia tudo ao seu redor. A autoestima, vamos falar sobre autoestima agora, porque lá nos exemplos dados, nós vimos uma pessoa com baixa autoestima e outra com autoestima mais elevada, mostrando todo esse poder. Então agora nós vamos focar na autoestima.
A autoestima é um dos pilares principais do seu poder pessoal. É a imagem e a opinião, seja positiva ou seja negativa, que cada um tem sobre si mesmo. Ela é construída a partir das nossas experiências pessoais. Cada um tem a sua experiência. Através das crenças que ela tem, através das suas emoções, da sua autoimagem, como ela se vê e da imagem que os outros têm sobre nós. Momentos na nossa infância, decepções, relacionamentos passados e toda a experiência de vida influenciam diretamente na nossa autoestima e no nosso comportamento. Então, tudo que nós vivemos na infância, tudo que nós passamos, tudo que passamos relacionado a relacionamentos, tudo isso vai influenciar na nossa autoestima. Principais características de uma pessoa com baixa autoestima. Como que é uma pessoa com baixa autoestima? Vamos lá? Hábito de sempre encontrar culpados para os seus problemas ou erros. Né? Sempre tem aquela pessoa que ela nunca assume que ela fez nada. A culpa é sempre dos outros, né? E ela sempre arruma culpado por aquele problema que ela está passando. Ela tem dificuldade de aceitar os limites dela, as suas próprias limitações. Ela tem uma timidez em excesso. Ela tem medo da rejeição. Ela busca constante por elogios, tem uma busca constante por elogios e reconhecimento externo. Ela tem uma falta de confiança em si mesma. Ela tem a tendência à procrastinação e à preguiça. Ela tem o hábito de se comparar com outras pessoas. Ela não se permite errar. Ela tem uma falta de habilidade para lidar com as críticas. Ela não consegue aceitar crítica, né? É difícil para ela, ela não tem essa habilidade. Ela tem uma sensação de incapacidade. Ela tem uma necessidade de inferiorizar as pessoas. Para ela se sentir melhor, ela tem que jogar a pessoa no chão, né? Ela tem que colocar a pessoa lá embaixo. Ela tem o quê? Uma mania de perfeccionismo. E ela tem dificuldade para reconhecer as suas próprias vitórias e conquistas. Ela não consegue enxergar ao redor e ver quando ela consegue alguma coisa, né? Que ela foi bem sucedida em uma coisa, que ela conquistou alguma coisa, ou quando ela conseguiu a vitória em cima de alguma coisa. Ela não consegue reconhecer isso, ela tem dificuldade. Para desenvolver soluções e melhorar sua autoestima e autoconfiança, é útil descobrir o que causou sua dificuldade em primeiro lugar. Então, você pode reordenar seu pensamento e descobrir o que continua a alimentá-lo agora. E, finalmente, você aprenderá como acabar com isso. O famoso cortar o mal pela raiz. Então, quando você descobre, você pode cortar todas essas crenças. A razão pela qual você e muitas outras pessoas não têm autoestima é por causa das expectativas que os outros têm em você. Então, os outros esperam demais em você, criam uma expectativa muito grande. Então, isso aí é a razão pela qual você e muitas outras pessoas não têm autoestima, por causa das expectativas que o outro tem sobre ela. Desde o início, frágil, como criança, seus pais, seus professores e colegas apontaram suas falhas e seus defeitos. Eles não têm culpa realmente. Nosso ambiente social tem mais proibições e exigências do que elogios. E, por natureza, costumamos nos lembrar mais das críticas do que dos elogios, né, que recebemos. É mais comum você se lembrar do garoto malvado fazendo bullying com o seu corpo no colégio do que de um amigo te elogiando, não é verdade? Isso acontece muito, né, gente? É mais difícil a gente guardar as coisas negativas, derrotas, do que um elogio, alguma coisa bem-sucedida. Ou a derrota fica, né? Ela fica mais presente, ela fixa mais. Infelizmente, fomos programados para agir dessa forma. De acordo com o psicólogo norte-americano Rick Hanson, o nosso cérebro pode funcionar como uma esponja, capaz de repelir, quer dizer, o que é positivo ele repele, ele esquece, né? Ele
elimina. E ele guarda o que é negativo. E assim começam as primeiras seguranças e críticas, né? Autodúvida em você mesmo. Você começa a sentir seguro e você mesmo vai se auto-sabotando e você mesmo vai colocando dúvida. Você tem dúvida sobre a pessoa que você é e a capacidade que você tem. Baixa autoestima faz você se achar pior do que os outros e você não enxergar as qualidades que você tem. Aí o autor, que ele vem falando sobre outra cultura, ele coloca um exemplo aqui. Sabe por que as mulheres egípcias têm uma autoestima lá no topo e um amor próprio invejável? Gente, elas são lindíssimas, né? Elas se arrumam, elas têm um poder, um magnetismo. Recentemente eu estava assistindo um documentário sobre Cleópatra na Netflix e tem umas séries também de umas mulheres, né, que estão procurando relacionamento, casamento, como elas são elegantes, como elas se arrumam, como elas andam, elas andam, parece que flutua. É incrível o poder de magnetismo que aquelas mulheres passam. E aqui ele vem falando isso. As mulheres egípcias têm uma autoestima lá no topo e um amor próprio invejável. Por que isso? Por que acontece isso? Porque desde criança elas são treinadas para agir e pensar dessa forma. Olha que incrível. Elas não recebem críticas desde a infância, elas não são criticadas, elas já são criadas, treinadas para agir e pensar com esse amor próprio, com essa sedução, né? De ser vista como algo muito valioso, né? E a nossa cultura, infelizmente, nem todas passaram por isso. Para mulheres no Egito, elas são únicas. Olha que interessante, gente. Elas são fortes, elas são maravilhosas, são extremamente poderosas. E isso é passado de geração em geração desde o tempo de Cleópatra, que é uma mulher. Cleópatra foi uma mulher, né, que a gente conhece a história, sedutora, que conseguiu seduzir, exerceu um poder muito grande sobre, né, os companheiros que ela teve. Então, ela já tem um histórico de mulheres poderosas, de mulheres valorosas, valiosas, poderosas, e a cultura já vai passando de geração para geração. A nossa cultura já né, já tem um histórico, principalmente nós mulheres de afrodescendentes, mulheres pretas, negras, né, nossa, da raça negra. A gente foi criada, né, com baixa estima pelo nosso histórico de escravidão, e aqui no Brasil, né, diante dessa etnia e de outras dessas, né, as indígenas, a gente acabou não sendo criado, né, principalmente porque o que as mães receberam foram o que elas passaram para a gente, e a gente acabou muitas vezes tendo esses pais que reforçaram o nosso pouco valor. Então nós fomos criados, né? Acabamos sendo criadas dessa maneira. E aí vem uma pergunta muito interessante aqui no texto. Poxa, mas eu não nasci no Egito e não tenho essa segurança toda. E agora, gente, dá para mudar? Dá para fazer alguma coisa? Vamos ver o que o autor fala? Saiba que ainda assim é possível e necessário reverter essa situação simplesmente treinando o seu cérebro e ressignificando sua autoestima. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Nada é definitivo, a gente pode trocar, pode mudar, a gente pode treinar, a gente pode estar exercitando mudanças de hábitos, a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se sente. Então isso é muito importante, porque se nós temos condições de fazer isso, a gente tem que aproveitar a oportunidade, não é isso? Então nós podemos reverter isso. Basta a gente treinar nosso cérebro e ressignificar, mudar. Se a história é essa ruim, vamos trocar, girar um botão. É fácil? Não. Vai exigir um compromisso, vai exigir exercícios diários, mas é possível. A melhor forma de fazer isso é através de quê, gente? Autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Eu, nos meus últimos 10 anos, posso afirmar a vocês que eu consegui ressignificar muitas coisas
as minhas crenças em relação ao dinheiro. Muitas leituras eu fiz, tenho feito, estou fazendo, eu ainda estou em treinamento, porque eu quero aprender mais e mais e me conhecer melhor, né? A gente pode se conhecer de diversas formas, através de leitura, através de curso, através de estudos, através de terapias, através de procurar se treinar, né? Fazer treinamentos, e a gente pode estar mudando. Então, através do autoconhecimento, pois quando você sabe exatamente quem você é, quando a gente conhece nossas falhas, nossos defeitos, os nossos limites, o que nos leva a procrastinar, a uma depressão, ou a ficar com preguiça, ou a desanimar, a gente já sabe exatamente como cortar isso, quais são os gatilhos que nos levam para isso e como cortar, como mudar, né? Reverter isso aí. Então, o autoconhecimento, o se conhecer é muito importante. Críticas não construtivas de terceiros se tornam relevantes. Quando alguém vem falar para você alguma coisa, quando você está assim, eu sei quem é. Quando você sabe quem você é, não é qualquer conversinha de que alguém vai chegar e vai achar ou vai dar uma opinião, que você vai permitir que alguém dê uma opinião sobre a sua vida, não vai te afetar, porque você já sabe o que você quer e aí você vai estar revertendo isso aí. A partir do momento que você se conhece, você tem o poder de não deixar com que te definam mais. Já não vão te definir, porque você já está com conhecimento ali, eu sei quem é. Eu sei meus defeitos, eu sei minhas qualidades, eu sei onde eu posso ir e o que eu posso fazer. Então, o que os outros vão falar já não vai ter tanto valor. Quando você tem baixa estima, é o contrário. As pessoas falam, né? Um vento vira uma tempestade para você num copo d'água. E aqui ele continua. Cleópatra sabia exatamente quem ela era. Sabia suas qualidades, seus defeitos, seus valores, seus limites e, principalmente, ela sabia exatamente onde ela queria chegar. E por mais que fosse criticada, isso não a tornou menos poderosa. Muito pelo contrário, não é à toa que ela é lembrada como a inspiração do poder feminino até atualmente. A gente ainda ouve falar em Cleópatra como uma mulher de poder. O autoconhecimento é uma viagem dentro de si mesma, encontrando-se mesmo sobre toda a desordem e o caos passado e presente. Então, quando você começa a se conhecer, você está fazendo uma viagem para dentro de você, você está se encontrando sobre toda forma de desordem que veio para você, todo o caos do que passou, do que está acontecendo agora, mas você se encontra nessa viagem. Não é tão simples assim quanto parece. É realmente um desafio de se encontrar em meio a tantos outros eus, porque cada fase da vida a gente era um eu, cada relacionamento a gente era um eu, cada lugar que a gente morava a gente era um eu, lugar que você trabalhava, estudava, você era um eu, porque a gente, naquele período, naquele tempo, naquele espaço, você se definia como alguma coisa, mudou, você se relacionava com outras pessoas que tinham pensamentos diferentes, então cada momento você é o seu eu, e encontrar esses eus não é tão fácil. Ainda assim, você é a pessoa mais importante que precisa encontrar e se conhecer. Gente, quando a gente se conhece, quando a gente consegue encontrar a nós mesmos, não é qualquer pessoa que tira a gente da nossa linha, da nossa energia, da nossa frequência. Não é qualquer pessoa, porque você se conhece, você sabe quem você é. Se você precisasse escrever um texto de 1000 palavras sobre você, sobre sua personalidade, sobre suas qualidades, sobre sua esperança, sobre seus sonhos, o que você diria? Você poderia realmente falar sobre si mesma? Você sabe quem você é? Sem usar o nome de outras pessoas, o que outras pessoas falaram? Eu sou assim, assim, me vejo assim. Você consegue fazer isso? Olha que interessante. Você conseguiria falar sobre sua personalidade, suas qualidades, suas esperanças e seus sonhos?
Quando você se conhece, todas as áreas da sua vida melhoram. Você passa a identificar quando aquela grande amiga não está mais te fazendo tão bem. Sabe aquela amizadezinha que você tem? E quando você já muda a sua frequência, você já muda o seu conhecimento, você fez a terapia, já está bem tratada, já leu, já estudou, já, sabe, está entendendo melhor a história, a sua história, quem você é, aquela coleguinha sua que ficava ali do seu lado, que vinha, né, que sempre dava uma opinião, ela já não está mais te fazendo bem. Aquilo que ela vai falar já não vai combinar com a pessoa que você é hoje. Você percebe que aquela pessoa, aparentemente bacaninha, que você conheceu, ela tem valores diferentes dos seus. A pessoa, quando começa a falar que você mudou e a pessoa começa a falar de determinado assunto, você já não tem mais interesse. Se ela vem te contar alguma coisa que não te interessa, ou se ela tem uma crença que limita ali, ela é assim, de você já se expandiu, abriu, você já não consegue mais se encaixar nos papos, há um estranhamento, porque aquilo que ela acredita hoje, que de repente você acreditava antes, já mudou. Então você já não consegue mais se ver naquele relacionamento, né, sendo como era antes. Às vezes você reclamava junto com ela das coisas, aí ela vem reclamando, você já não está reclamando mais, você já mudou, e aí já não bate mais, né? E por isso, provavelmente, não é a pessoa certa para tentar um relacionamento com você. As amizades vão se afastando. Quando você muda, eu aprendi isso lá em 2010, quando eu comecei fazendo treinamento, que eu comecei a aprender muito com coach. Embora as pessoas critiquem coaches, foi uma fase maravilhosa para mim, porque eles estudavam e quando você muda, você começa a mudar as pessoas que estão ao seu redor, mesmo sendo em rede social. De repente, um momento lá, você só tá vendo, sabe, vídeo cacetada, coisinha boba para rir. Quando você está procurando desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa já não te atrai mais. Então, quando eu comecei a estudar com os coaches e assistir vídeos daqueles coaches todos, ia comprar os livros, um monte de livro que eu tenho aqui, que eles liam, e eles falavam, esse livro é bom, eu aprendi. E eu li muito e eu aprendi muito, então muitas pessoas ficaram para trás, porque elas já não estavam mais na minha frequência, né, daquele conhecimento de como lidar com as coisas. E acontece uma coisa incrível, que às vezes você aprende, você quer passar para as pessoas, mas as pessoas não estão interessadas naquilo que você está passando. Se você faz uma dieta, se você descobre uma alimentação saudável, se você aprendeu o que é carboidrato, proteína, índice glicêmico, a fazer um jejum, as pessoas ficam apavoradas quando você fala, eu estou fazendo um jejum, porque é novo para elas, é desconhecido. Então, as pessoas que estão ao seu redor, às vezes, não conseguem nem ficar perto de você, nem você perto delas. O autoconhecimento te salva e te livra de frustrações futuras, porque você simplesmente identifica quando alguém bate ou não bate com quem você é. E isso é fantástico, gente. Você vale a pena, sabe? Olha que interessante. Quando há essa mudança, você vale a pena. Você já não é mais aquela pessoa. É seu direito como pessoa saber e entender a si mesma. Então, ter o direito de se conhecer, saber o que é bom para você, o que serve, o que não serve. Eu li um livro há um tempo atrás. Na realidade, esse livro foi uma colega de trabalho que me emprestou. Depois eu acabei comprando outros, emprestando para outras pessoas. E no final eu comprei um novo para ela, porque o dela era tão maravilhoso, tudo que eu estava aprendendo, que eu queria passar para outras pessoas. Enquanto o amor não vem. Foi na época que eu estava no processo de separação, há mais de 20 anos atrás. E isso que nós falamos aqui agora é muito interessante, porque eu li esse livro, eu aprendi um monte de coisa, e quando eu fui viver uma história similar com alguma coisa que tinha no livro, eu identifiquei. Só que aí a gente tem que se conhecer muito bem, tá com a autoestima muito boa, não pode estar na dependência emocional, porque às vezes a resposta vem, mas você não quer ouvir.
Às vezes você não quer, você quer continuar naquele mesmismo. Por isso a importância de autoconhecimento. Porque quando você tem esse autoconhecimento, você não vai deixar isso te afetar. Muito show, né, gente? Eu vou estar gravando outro vídeo para a gente dar continuação a esse, para não ficar muito grande, mas tentem ouvir, de repente ouvir novamente, ou ouvir aos poucos aí o que eu estou falando para você, porque tem muito conhecimento por aqui, muito aprendizado, eu estou aprendendo muitas coisas novas e eu quero estar passando para você aí. Valeu, até a próxima. Meu nome é Denise Chagas.